Conversar mais sobre esse assunto, a gente convidou aqui no estúdio o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Tudo bem, Adriano? Obrigada pela sua presença. Adriano é que entende tudo sobre o mega leilão, sobre energia. E a gente vai também para o Rio de Janeiro conversar com o Otávio Guedes, que participa da entrevista. Adriano, em termos gerais, qual a expectativa, então, para o leilão de hoje? Você acha que as 4 áreas acabam sendo vendidas? Esses 106 bilhões já de largada entram para o governo? Olha, Júlia, no início todo mundo achava que os 106 bilhões iam ser alcançados, né? Nas últimas semanas houve uma expectativa diferente, né? 2 grandes empresas, a BP inglesa, né, e a Total francesa, se afastaram do leilão. E a gente agora está um pouquinho mais conservador, né? A gente está acompanhando o raciocínio da equipe econômica. Acho que vai 70 bilhões, está garantido. 70 bilhões é um grande sucesso, não precisa ser 106, tá certo? E vamos ver, leilão é leilão, né, Júlia? A gente vai torcer que seja o 106, mas eu acho que o mercado está trabalhando com 70. Adriano, eu queria que você explicasse assim, qual é a diferença de um poço ficar com a Petrobras ou uma empresa estrangeira? Qual é a diferença? Olha, Otávio, bom dia. Eu acho que não tem diferença. A Petrobras é uma empresa que tem capital privado, é uma empresa com acionistas na Bolsa, né? Então, é uma empresa de petróleo, como é a Shell, como é a Total francesa, como é a Equinor. A Equinor é uma empresa parecida com a Petrobras, também é uma estatal, né? Eu acho que o importante, né, Otávio, nesse leilão, é que os investimentos vão chegar no Brasil. Mais até que no curto prazo, esse dinheiro do bônus, o bacana é que você vai ter muito investimento, vai ter geração de emprego, vai ter uma arrecadação grande. Eu tenho sempre colocado, né, Júlia, que o setor de óleo hoje, talvez na economia não tenha nenhum setor com capacidade de atrair tanto investimento, gerar tanto emprego e arrecadação para a União, Estados e municípios. Não, Otávio, acho que o importante é tirar o petróleo debaixo do mar, debaixo da terra. Se for Petrobras, se for Equinor, se for Shell, a gente tem que tirar o petróleo para o Brasil usufruir dessa riqueza. Adriano, algumas empresas, você citou até as 2 europeias que desistiram, né, a BP e a Total, eles alegaram que o leilão era caro, porque tem que pagar já de saída esse bônus, que é fixo, né, o bônus de assinatura, aí tem que pagar, ganha quem oferecer a maior quantidade de lucro óleo, né? Isso, exatamente. E tem que também ressarcir a Petrobras pelos investimentos feitos, é isso? Exatamente. A Petrobras fez muito investimento nessa área, né? Lembra que, como você colocou, em 2010 foi feito esse modelo de cessão onerosa. Foi dado à Petrobras 5 bilhões de barris de reserva. Ela descobriu 15 ou 20. Então, o leilão de hoje é desse excedente da cessão onerosa. Mas a Petrobras investiu em tudo isso. Você tem uma ideia, hoje o campo de Búzios, na área de Búzios, já é o segundo maior produtor de óleo do Brasil, com mais de 400 milhões de barris dia. Então, a Petrobras tem que ser ressarcida. Se fala em 45 bilhões de reais, se fala em 35 bilhões de reais, mas o fato é que ela precisa de ser ressarcida do investimento que fez. Que não tem a ver com os 33 bilhões de reais que vão ser pagos agora pela revisão do contrato. Não tem nada a ver. São dois dinheiros. O 33 é para fazer acerto de contas daquele contrato de 2010. Os 45 ou 35 é para ressarcir a empresa do investimento que ela já fez. A grande diferença desse leilão de hoje é que é um leilão que, na minha opinião, nunca houve no mundo, nem no Brasil, nem haverá. Por quê? Porque é um leilão que não tem risco geológico. Já está produzindo, né? Por isso que o bônus é caro, né? Então, quem comprar não toma risco geológico. Já vai no dia seguinte poder vender barril de petróleo. Adriano, você queria que você explicasse melhor risco geológico, porque a gente sempre ouviu que o pré-sal dependia do preço do barril do petróleo, porque como ele é mais caro para extrair, muitas vezes se despencar o preço do petróleo no mercado internacional não fica vantajoso. Olha só, petróleo é atividade de risco, né? Tanto que a fase de exploração, nenhum banco financia normalmente, quem financia são as empresas. Aí, se você então vai lá na área, você tem possibilidade de achar óleo. A gente fala, ali tem reservas prováveis, não provadas. Você investe, você explora e aí você transforma a reserva provável numa reserva provada. E daí para frente você vai desenvolver a produção e produzir o petróleo. O que aconteceu lá em Búzios, no campo, por exemplo, na área de Búzios? Reservas que eram prováveis viraram provadas, houve um desenvolvimento da produção para a Petrobras e hoje já está produzindo. Então o risco geológico é o seguinte, quando você vai num leilão e você não vai comprar reservas prováveis, você tem um risco de não achar. Ou achar e não ser comercialmente viável. Nesse caso, não. Nesse caso de hoje, você vai comprar e aquilo já foi descoberto. Então, por isso não tem risco geológico e por isso que ele é um leilão diferente. E por isso que está cobrando tanto bônus.
Adriano, me corrija se eu estiver enganada, mas você é um crítico, não, do sistema de partilha que está sendo usado agora nesse leilão da cessão onerosa. Fala um pouco para a gente sobre isso e sobre o fato de a Petrobras não ser mais obrigada a atuar em todos os campos com 30% de participação. Olha, Júlia, isso é uma história, né? A gente tinha no Brasil, até 2010, o modelo da concessão, né? E é um sucesso. Teve os leilões, atraíram inúmeras empresas, foram até criadas empresas nacionais. Quando o pré-sal foi anunciado, o governo, na época, falou, olha, esse modelo da concessão não se adapta à nova realidade do setor de óleo e gás no Brasil. Se criou a partilha, mas, no fundo, a partilha foi criada como um projeto político, né, para que o governo, na época, ficasse lá no poder tanto tempo. Então, eu acho que, assim, a partilha não é um regime ruim. Naquele momento era ruim porque foi dado para a Petrobras 30% obrigatoriamente no pré-sal e a operação nos campos. Isso foi corrigido no final do governo da Dilma, acabou com os 30%, acabou com a operação de monopólio e deu à Petrobras o direito de preferência. Né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que agora tem que aperfeiçoar mais ainda esse modelo da partilha. Não faz sentido a Petrobras ter preferência e não faz sentido também o governo não poder escolher entre concessão e partilha quando leiloou o pré-sal. Tem um projeto tramitando no Senado, o senador Serra, que tenta corrigir isso. Acho que, se feito isso, talvez dá para conviver hoje com partilha e concessão ao mesmo tempo. Otávio, tinha mais uma pergunta, não? Então eu Não, só dizer que eu adorei ali, eu adorei saber o provável e o provado, porque a gente costuma aqui falar tanto de política, Júlia, e às vezes o que é provado não é provável na política, e o que é provável é provado, enfim. Você me deve essa, hein, Otávio? Professor? Maravilhoso, obrigado. Eu gostei. Você me deve essa, hein, Otávio? Mas eu tinha uma última pergunta para o senhor a respeito do futuro, porque muitas empresas petroleiras já estão pensando, fazendo as contas para o futuro e estão vendo que haverá um pico de demanda pelo petróleo e que depois essa demanda vai começar a cair. Isso. Porque você tem uma série de questões que você precisa cumprir, né, de acordos, como o Acordo de Paris, de emissão de carbono, você tem os carros elétricos que vão dominar as linhas de montagem. Então, até que ponto que o petróleo ainda é um ativo visto como assim, muito necessário e como que isso influencia essa decisão de investimento das empresas hoje, pensando no longo prazo? Ô, Júlia, isso é uma discussão grande, né? Com certeza o século XX foi o século do petróleo, né? O século XXI não será o século do petróleo, né? Mas se fala ainda que você vai ter uma importância grande do petróleo na economia mundial e o petróleo ainda é a principal fonte de energia do mundo, né? Então, se fala aí de 30, 40, 50 anos. O fato, como você colocou, é que o petróleo está entrando em desuso. Por isso é importante que o Brasil faça muito leilão e tire esse petróleo embaixo do mar enquanto ele vale. Tá ótimo. Então tá bom. Muito obrigada, Adriano. Um prazer ter você aqui esclarecendo foi meu. Quando as precisar, nossas estou à sua dúvidas. disposição. Tá ótimo. Bom dia, Otávio. Otávio, nos falamos daqui a pouco. Obrigada.